Não escute conselhos de pessoas que estão feridas. Faz isso não. Não escute conselho de quem está com ferida aberta. Meu Deus, olha, meu cabelo hoje se rebelou contra o sistema. Misericórdia. Isso que eu vou falar para você nesse vídeo é algo que é real, certo? Entenda que a minha função aqui não é falar aquilo que é saboroso de ouvir, que é gostosinho, que seria a coisinha mais politicamente confortável de se escutar. Eu falo sobre a realidade, sobre o mundo real, sobre muito das experiências que eu vivo e que nem sempre foram prazerosas e que foram confortáveis e que foram maravilhosas. Mas eu vou falar aquilo que eu sei que se você fizer, eu sei que vai te servir. É como se fosse um padrão, é como se fosse uma ferramenta que se você usar realmente vai servir e te ajudar bastante. O que acontece? Quero que você pense no seguinte, não sei se você conhece alguém que, sabe aquela pessoa que já participou e que faz e que vive muitos rituais e que confia a sua vida aos mantras, aos chakras do universo, às entidades que estão por aí, aos espíritos, os anjos, os mentores, protetores. E tome muito cuidado com esse tipo de gente, Eu já frequentei lugares com energia espiritual dessa frequência. Eu já estive com pessoas que tinham esses mentores. Eu já estive nesses lugares quando eu era muito afastado de Deus. E o que acontece? A maioria dessas pessoas que, na minha experiência, pertenciam ao candomblé, ao Umbanda, a outras pessoas que confiam, por exemplo, muito em signos, astrologia e precisam de mapa astral para fazer as coisas. Cuidado com isso, porque eu vou te falar uma coisa. E se você quiser me ofender, compartilhar esse vídeo aí, falar, olha o que ele está falando do seu trabalho, que não sei o que, fique à vontade. A minha função aqui não é criticar ninguém, mas inclusive eu quero abrir os olhos para quem também já é alguém que está nesse universo e que talvez não esteja percebendo exatamente o que está fazendo. Veja bem, eu já, por não ter aquele caminho certo e palpável e como é que faz para realmente seguir a Jesus, eu achava que tudo levava a Cristo, tudo levava a Deus. Não é assim que funciona. Eu já participei de rituais da ayahuasca, eu já fiz o rapé, eu já estive em um casamento de pessoas que estavam sendo visitadas por espíritos da Umbanda, o Preto Velho. Eu tenho essa experiência. E era um momento na minha vida que eu estava muito perdido. E quando você está perdido, você não tem tanto discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então veja bem, olha só o que acontece. Eu vou fazer um parêntese aqui agora, antes de iniciar esse contexto, para você entender. Quando as pessoas estão machucadas e feridas, passou por algum trauma, passou por alguma dor que ainda não conseguiu resolver, o que acontece é que elas tendem a preencher essas lacunas emocionais e espirituais com alguma coisa do dia a dia, com algum vício, com conquistas materiais, com sexo, com droga, entende? Essas pessoas tendem até mesmo a preencher com causas de outras pessoas, como por exemplo as minorias. A maioria das pessoas muito feridas, elas têm um vazio existencial tão forte que quando alguém que também tem um vazio existencial e levanta uma bandeira e fala, porra, você faz parte dessa batalha aqui também. E aí entra o movimento das feministas, que era inicialmente a luta pela igualdade, contra o machismo, que parece ser muito nobre, mas quando você percebe que extrapola e perde o senso da saúde, do que é saudável, do que é realmente lógico, você percebe que fica extremo. E aí o que acontece? Nunca escute conselho de pessoas machucadas, porque elas tendem a aconselhar e a verbalizar aquilo que não é tão lógico, palpável e um bom senso. Elas tendem a verbalizar aquilo que por muitas vezes tem uma ligação muito forte com a própria dor.
Então é como se eu dissesse assim, imagina que eu sou uma mulher que eu fui muito traída, e aí eu falo para minha filha, para uma sobrinha, para alguém que eu estou conversando, homem nenhum presta, porque na minha experiência eu fui traída. E aí você vê hoje comentários na internet de pessoas que só falam, não, o mundo não é assim, ninguém quer hoje um casamento, ninguém quer hoje um... Ou seja, essas pessoas estão pegando a experiência pessoal dela, e elas estão desesperançosas e elas verbalizam desesperança. Só que isso é o resumo do mundo, do modelo de mundo delas. É muito limitado, de acordo com algo que somente elas viveram. Ou seja, eu faço aquele recorte agora, eu fecho o parêntese agora para te fazer esse alerta e eu volto para aquela história que eu estava te falando. Em um momento, quando eu estava cursando faculdade de arquitetura, eu conheci uma pessoa. Eu não vou citar o nome dessa pessoa porque eu não pedi permissão, mas eu conheci uma pessoa que era parte eu não sei se é religião especificamente, acho que é religião, né? A Umbanda. E eu conheci essa pessoa que tinha... Era como é que ela chamava? Era minha mentora, era um espírito que acompanhava, que chamava Madalena. O nome do espírito que acompanhava ela é Madalena. E aí eu estava na faculdade, e aí eu lembro que essa colega minha, ela saiu da sala. Quando ela saiu da sala, eu falei, poxa, já tá faltando tanto. Eu, por ser amigo dela na época, eu não conhecia ainda esse outro lado, né, da espiritualidade dela, como é que funcionava. E quando eu vi ela sair da sala, eu já sabia que as notas dela estavam despencando, que ela estava num processo de alguma tristeza, alguma coisa. E aí quando ela saiu da sala, eu acompanhei ela com a intenção de trazê-la de volta para estudar. E aí ela estava subindo assim a escada tinha aquela sobe, patamar, sobe de novo. Enquanto ela já estava na escada de cima, eu estava na de cá. E aí eu cruzei o olhar com ela e falei assim, fulana, vamos para a sala. Ela olhou de cima para baixo e falou assim, você não percebeu que não é a fulana que está aqui não? Meu amigo, e falou isso com uma voz completamente diferente, né? Na hora deu aquela trancada assim, porque eu era muito inexperiente com questões da espiritualidade, distante de Deus. E quem está distante de Deus não tem coragem, não tem discernimento. E aí o temor tomou conta de mim, né? Então eu travei ali naquele momento e depois de alguns dias essa mesma pessoa falou assim, Madalena quer conversar com você. E Madalena é a entidade, né? O espírito, enfim. Madalena quer conversar com você. E como eu já tinha aquela visão nova sobre ela, quem é Madalena? Não, é minha mentora. Aquela que você conversou naquele dia na escada. Eu falei, nossa senhora. E aí eu fui para essa conversa e tal, eu aberto, né, na minha cabeça, aberto a viver novas experiências. E quando eu cheguei na casa onde ela estava, a minha colega conversava comigo, me ofereceu uma água, não sei o quê. E aí eu fui não, eu estava sozinho nesse dia. E aí ela entra no quarto e quando ela sai do quarto de volta, ela já começou a amarrar aquele negócio branco, aquele tecido branco, né, na cabeça. E aí pegava um cigarro, fumava, soprava assim e tal, já com trejeitos completamente diferentes. E conversava comigo ali e eu já percebi que não era ela, né? E começou a conversar comigo, falando que era da época de 1900 e não sei o quanto, que ela era ela era de, como é que chama aquela casa de prostitutas, tipo como se ela fosse cafetona, é assim que chama, né? Cafetona. Ou seja, o que eu quero falar com você para finalizar esse contexto? Só para você entender. Essa amiga minha, na época, não sei se ainda é, uma pessoa que tinha feridas muito, muito abertas com o pai dela, com a mãe dela, com a avó dela, e eu não sei se até hoje resolveu. Então a vida da menina, dessa menina, era completamente desestruturada. Ela tinha relacionamentos conturbados, relacionamentos homoafetivos, relacionamento muito conturbado, era muito encrenca. Porra, terminava relacionamento, entrava em outro, aquela confusão, tinha discussão, tinha briga, E assim, qual que seria o tipo de conduta religiosa que, mesmo voltada para Deus, precisa de cigarro para limpar o ambiente?
Questionamento. Precisa de cigarro para limpar o ambiente. Precisa de bebida para... Não existe isso. O que acontece? Como ela estava muito ferida, pessoas que estão feridas, elas têm como se fosse buracos na armadura espiritual dela. Então é como se existissem brechas e fissuras que esses espíritos, essas entidades, essas causas, religiões, pessoas e inveja, energia, doenças, existe muita probabilidade desse tipo de pessoa que está muito ferida e não tem uma identidade consolidada e firmada, não sabe exatamente quem é, o que carrega, o que prejudica, o que não prejudica, quais são as minhas dores. A ausência desse poder pessoal faz com que de fato a pessoa fique aberta a muito invasor, a muita energia invasora. Então, infelizmente, essa amiga minha era essa pessoa. Eduardo, quando foi que você tomou consciência disso? Só tomei consciência disso depois que eu busquei resolver um problema meu com psicoterapia e eu não sabia que psicoterapia poderia me ajudar. Eu tinha um problema muito forte com questão sexual. De quê? De sexualidade não, de ereção. Eu tive problemas de abuso sexual na minha infância, eu não sabia que tinha reverberado na minha vida adulta e como eu fui abusado, eu não estava conseguindo ter nenhum tipo de desempenho. Eu tinha o desejo, eu era novinho na época, assim, naquela época eu estava realmente distante de Deus, eu queria pegar várias mulheres e tal, só que eu tinha medo de ir além. E quando eu chegava no momento de ir além, eu tinha muita dificuldade de ter ereção. Então eu ficava muito triste com isso, eu ficava me sentindo fraco, me sentindo como se eu não fosse homem. E em resumo, fui buscar ajuda para tratar esse sintoma. E depois que eu busquei ajuda, que eu me senti muito melhor, que eu respirei, tipo assim, fiz, porra, realmente tem como resolver e tal. Aí eu me apaixonei por psicoterapia, comecei a estudar, me tornei profissional da área, aprendi a transformar como fui transformado e hoje eu uso a psicoterapia como ferramenta principal no meu ramo de negócio, que tem a ver com famílias. Então, concluindo o assunto, eu tinha essas brechas e como eu fui buscar a psicoterapia, depois que eu comecei a me curar mesmo, ficar muito forte, o que aconteceu foi que eu tomei consciência de tudo o que já tinha acontecido antes na minha vida. E aí todos os insights, todas as reflexões começaram a se encaixar, as pecinhas do quebra-cabeça da minha vida começaram a se encaixar. E eu pude prestar atenção em quem eram as pessoas que estavam comigo, o que tinha acontecido com elas, por que elas viviam, como elas viviam, o que elas precisariam de curar e resolver e organizar para que elas pudessem viver melhor, ter uma família melhor, enriquecer, colocar dinheiro no bolso, ter um corpo melhor. E então tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Meu cabelo realmente está chamando atenção, viu? Tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Então o que eu quero dizer para você? Na época, se eu, Eduardo, fosse conversar com alguém, na época da faculdade, por exemplo, se eu fosse conversar com alguém para dar conselhos, eu daria conselhos baseados em uma pessoa desestruturada e ferida que era eu. Assim como a minha colega, a que eu relatei aqui esse caso, ela também daria, não só daria, deu vários conselhos desestruturados. E a maioria das relações que ela teve foram desestruturadas, porque se a pessoa está desestruturada, o reflexo externo será proporcional ao interno. Então não dê ouvidos de forma alguma a pessoas que não têm discernimento intelectual, emocional e espiritual. A sabedoria, ela não depende necessariamente de você estar, como que eu posso dizer, de ter estudo. A sabedoria depende de ter entendimento e de saber quem é. Se você tem sua identidade revelada e você tem o entendimento lógico das coisas, sabe aquela pessoa que você senta assim, é um vozinho da roça, mas esse vozinho da roça, ele consegue fazer um link dos movimentos com a formiga, com algo na sua vida que você está passando, ele encaixa perfeitamente as leis da natureza com o seu momento e te dá um ótimo conselho. Sabedoria. Ele consegue olhar para a vida, ele consegue se dissociar e não se envolver
necessariamente no seu problema, ele consegue te ajudar a contribuir. É como se você conseguisse perceber maturidade, você consegue perceber que não tem ódio, não tem inveja, não tem nenhum tipo de nada pessoal dele envolvido naquele conselho. Ele está te dando um conselho sóbrio, sábio. Entende? Como a vida de fato funciona. As pessoas que não têm sabedoria não conseguem fazer isso. Nesse vídeo eu quero finalizar te dizendo o seguinte: tome muito cuidado com as pessoas que você decide dar ouvidos, porque elas podem, de fato, ajudar com que sua vida trave ou com que sua vida ande. Mas mesmo essas pessoas estando perto de você, elas não têm o direito de falar nada que possa travar ou fazer sua vida andar, porque só existe predador porque existe presa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se de alguma forma as coisas não estão acontecendo, não é porque tem fulano do lado que está deixando, falando merda para você e tal. Só acontece isso porque quem está abrindo brecha é você. Só existem narcisistas porque existem vitimistas. Se não existisse vitimismo, o narcisismo morreria. Porque quem eles iam manipular, dominar, entende? Então preste bastante atenção nisso. Não abra os seus ouvidos para quem não está com a vida resolvida. Eles podem realmente afundar a sua vida. E você pode seguir um conselho cego. Busque a sabedoria. É a coisa mais importante. Um cheiro no seu coração. Compartilhe esse vídeo com quem precisa e com quem merece. Cheiro.